As empresas procuram formas de envolver cada vez mais os funcionários no processo produtivo. Definir metas, objetivos e automotivação deve ser função de todos. Sem cargos de chefia ou gerência, é possível sim conciliar resultados, responsabilidade e comprometimento da equipe. É essa liberdade que permite que a empresa se organize internamente para desenhar sua missão e lutar por um espaço no mercado. A Uniblogs de hoje fala sobre as empresas sem gerentes. Olá, muito boa tarde a você que acompanha o Uniblogs. Começa agora ao vivo para todo o Brasil. E um alô para você que assiste a gente aí na Europa pela Record Internacional. Muito obrigada pela audiência. Mas antes de falar em não ter um chefe, quem é preferido na hora de chefiar? O homem ou a mulher? Uma pesquisa feita aqui no Brasil encontrou respostas bem diferentes. Olha o que elas dizem quando se trata de escolher o chefe. Chefe homem. Chefe homem. Eu prefiro homem. 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 A opinião nas ruas reflete o resultado de uma recente pesquisa de que a maioria das mulheres não gosta de ser comandada por uma outra mulher. A pesquisa, realizada com 1.155 profissionais, mostra que 82% das mulheres preferem homens na liderança. A principal explicação para o cenário é que as pessoas, principalmente as mulheres, têm resistência às mudanças. Ainda na cabeça das pessoas, dos homens, das mulheres, a liderança ainda é masculina. Homens e mulheres são antagônicos na forma de agir e principalmente de pensar. Normalmente as mulheres são mais sensíveis e os homens objetivos no ambiente de trabalho. Mas quando estão no poder, em alguns casos, toda essa diferença pode significar problema. Segundo Renato, algumas mulheres, ao assumir um cargo de chefia, exageram na dose de autoritarismo para impor respeito. Quando a mulher às vezes quer mostrar muito que ela tem potencial para liderança, ela acaba incluindo características masculinas e no extremo. Tive que engolir muito sapo, muito sapo. Carlos não tem boas lembranças da ex-chefe. Hoje ele trabalha num centro de educação para executivos, é colega de Thalita e ambos são chefiados por uma mulher. Mas desta vez, segundo eles, e sem medo de admitir, a relação é harmoniosa. Estresse e a falta do jogo de cintura masculino foram os pontos negativos apresentados pelas mulheres que responderam que não gostam de ter chefes homens. Isabel é chefe de Giovana. As duas se dão muito bem. Para Giovana, Isabel não é uma chefe que só manda executar funções. Ela é uma líder. Ela está sempre querendo saber como está o trabalho, ajudar. Isabel vai na contramão da pesquisa e dá a receita de como uma mulher no comando pode conquistar a equipe, mesmo que sejam mulheres. Eu não sou muito controladora, não sou mesmo. Eu deixo muito eles à vontade para tomar as decisões. Então o homem aprender com a mulher a ser mais conciliador, ser mais humano nas relações e a mulher aprender um pouco a ser mais objetiva e mais racional em algumas decisões. Se você juntar as duas coisas, você tem o executivo perfeito. Para falar então sobre as possibilidades das empresas trabalharem sem um gerente, eu converso com a Roberta Iono Ebina, consultora associada da Mutari Consultoria de Gestão. E também está com a gente o blogueiro convidado Júlio Sérgio Cardoso, do portal R7, ele que fala de carreira e trabalho. Obrigada, bem-vindos ao Uniblogs. Boa tarde. A gente começou com um tema polêmico, se o chefe mulher ou o chefe homem é mais preferido dos brasileiros, né? Mas, na verdade, isso daí é apenas uma questão de gênero, não tem muito a ver com o trabalho em si. Agora, a minha pergunta é, independente de ser um gerente homem ou um gerente mulher, dá para uma empresa funcionar sem gerente? Como é isso? Dá. Acho que é importante a gente entender qual que é a diferença entre gestor, chefe e líder, né? Toda empresa consegue viver, nenhuma empresa consegue viver sem um líder. Líder é aquele que mobiliza para a mudança, é aquele que desenvolve o outro, é aquele que cria o ambiente propício para as pessoas darem o seu melhor. O gestor é aquele que manda, que quer fazer, que quer que as coisas sejam feitas do modo como ele acha que é melhor, que quer sempre que a pessoa fala assim, a típica frase do gerente, eu gostaria tanto de desenvolver essa menina para que ela seja
igual ou melhor do que eu. Ou seja, a referência desse gestor é ele. E não o outro. Eu não tenho respeito pelo outro. E não a mentalidade da empresa, talvez o estilo da empresa, nem a cultura, muito menos. Da cultura empresarial. Não é levado em conta aí. A cultura da empresa, nem os valores, nem os princípios. A missão. Nada. O que é levado em conta no gestor, no chefe, é ele. Caramba, então está tudo errado. Porque as empresas contratam gerente, não contratam líder. As empresas contratam gerente. Anúncio do jornal, procura-se gerente de produção e não um líder de produção. Exatamente. Doutora, como é que vai funcionar a empresa? E para te enrolar um pouquinho mais, te falo, todo mundo procura o gerente ideal. Porque, e o que acontece quando a gente fala assim, olha, eu procuro a pessoa que tem 5 línguas, MBA, doutorado, etc, etc, etc. Mas dentro da organização é um trator, ele é insensível às necessidades do outro, é resultado a qualquer custo. Eu não levo em consideração nem o que os meus pares têm de bom para me complementar ou que eu tenho para complementar outro. Ou seja, o espírito de equipe fica para baixo. Agora, assim, deve ter alguém aí, algum gerente aí no Brasil assistindo a gente, eu queria também falar isso. Não é que todo gerente é indispensável. De jeito nenhum. Né? Mas que existem organizações que podem sim aderir a um outro estilo de trabalho. Com certeza. Outro modelo. E como funciona? Digamos que o meu gerente não está mais aqui, tenho eu e os meus colegas de trabalho, os meus colaboradores. Né? Como que fica esse trabalho? É uma mudança muito interior de cada um, não é? Se você pensar, isso já existe, mesmo com as empresas que têm, mesmo nas áreas que existem gerentes, subgerentes, superintendentes, vice-presidentes, sempre tem uma pessoa que não tem cargo hierárquico nenhum que se ressalta, que acaba se sobressaindo sobre as outras. Tem uma certa liderança aí. Nata. Exato. Então, ela é formadora de opinião, tanto para uma coisa boa, construtiva, quanto para uma coisa destrutiva e tal. Mas ela tem isso. Né? Então, hoje já existe isso. Agora, se o gestor quiser, ele pode optar por ser um líder. É aquilo que você falou. É uma mudança interna e é uma opção. E toda escolha tem ônus e bônus. Ele vai ganhar muita coisa, mas ele vai ter que abrir mão de muita coisa. E o que os gestores não querem abrir mão é do poder, do status, de ter lá no cartão dele, na placa da porta, eu sou gerente, eu sou diretor, etc. Mas abrir mão disso e servir à empresa como um todo e servir para a sua equipe como um grande desenvolvedor, como criador do ambiente propício para ela trabalhar, ele vai perceber que ele tem mais ganho do que perda. O que nós vemos no mundo corporativo é a empresa preocupada com a formação da sua mão de obra executiva, aqueles que vão ser responsáveis por equipes, e no aprendizado nessas escolas, na universidade corporativa, não se ensinam as características básicas do líder, que é justamente entender os liderados e fazer com que os liderados vençam para fortalecer naturalmente o desempenho desse líder. Então, a pergunta-chave desse negócio é possível pegar uma pessoa que não tem, digamos, o hábito de ser líder e transformá-la num bom líder, um líder, como se diz, um líder servidor? Com certeza. Se ele quiser, sim. E como se faz isso? Ele primeiro precisa optar por isso. Então, tem algumas, e cada pessoa vai construir o seu caminho. Cada pessoa, cada gestor que optar por ser um líder, ele vai construir o caminho dele. Sozinho, não. Ele pode ter ajuda, o apoio da própria organização, pelos seus recursos humanos, do próprio líder dele, ou de alguma ajuda externa, uma consultoria, algum coach. Ele pode fazer, ou então sozinho, dentro desse programa de formação que as organizações têm. Mas primeiro ele precisa optar por que ele vai abrir mão. Acho uma mensagem muito positiva para os nossos internautas. Quer dizer, a liderança está disponível para todos? Tenho dúvidas. Eu acho que a liderança é algo inato. Você não aprende realmente a ser líder. Você já tem as características. Lapida. Vai lapidar. Por exemplo, a Fabiana pode ser líder? Pode. Mas será que uma outra apresentadora poderia ser líder? Tenho dúvidas. Há características que se identificam claramente a pessoa que nasceu para ser líder. Estou certo ou errado? Tem pessoas que naturalmente
se destacam, né? Desde pequenininhas, a gente vê as crianças brincando, você já organizando percebe, ali, exatamente, né? Ou já mobilizando, já chamando aquela que está no cantinho, já chama, fala assim, vamos brincar com a gente, você já vê isso. Mas sabe uma coisa que eu acho muito curiosa nessa questão das empresas sem gerente, talvez dessa novidade, não sei se é algo que veio para ficar, se é algo do, né, do novo modismo, do modismo e tudo mais. Mas uma coisa interessante é o seguinte, a gente às vezes escuta aquela frase dentro do nosso ambiente de trabalho, né? Todo mundo já ouviu isso uma vez, eu não ganho para isso. Isso eu não vou fazer porque eu não ganho para isso. Isso daí também é uma postura de uma pessoa que está sob né, uma gerência. Sim. E deixa que essa responsabilidade seja da gerência. Sim. Se o gerente vai embora, como é que essa mentalidade do grupo precisa ser trabalhada para que eles se vejam como colaboradores e não como alguém que bate o ponto, né, faz o seu trabalho, que é a tua parte, cumpre a tabela e vai embora. Né? E outra, o que esse colaborador ganha se a empresa não tem gerente? Isso é uma pergunta legal. Então, são duas coisas aí. A gente vê a equipe quando esse gestor, muito provavelmente... Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que toda a equipe é reflexo da liderança. Então, se a equipe age dessa forma, se ela fala assim, eu não ganho para isso, é porque o gestor muito provavelmente passava esse recado para ele. Então, para o gestor novo, o desafio é ele se inserir na equipe, ele conhecer cada um da sua equipe, conhecer as necessidades da sua equipe e falar assim, olha, agora a era do faço só o que é necessário, eu não ganho para isso, acabou. Ele também, o novo líder, ele tem que colocar as regras do jogo. E para que as pessoas estão lá? Porque muitas vezes você faz essa pergunta, eu não ganho para isso, é porque ela não sabe o propósito do trabalho dela. E o líder passado, no caso do seu exemplo, não explicou. Não explicou, às vezes também gostaria de ter toda o bônus e a